convidar agora os companheiros da SEM que vão fazer o informe de conjuntura. Companheiro Atenágoras Lopes, Sindicato da Construção Civil Belém Pará, companheiro Mauro Coelho, companheiro professor São Paulo. Cada um terá 20 minutos para fazer o seu informe. Começando pelo Atenágoras. Bom dia a todas as companheiras e os companheiros. Bom dia. Então, camaradas, nós estamos começando essa nossa reunião de coordenação nacional precisamente não, há cerca de 20 dias apenas da realização de uma greve geral nesse país. Então, aqui a gente compreende que esta reunião tem também uma importância ativa e estratégica para o êxito da classe trabalhadora nesse intento que sua convocatória já é histórica do último período e nós podemos ter de fato um momento histórico da luta de classe com bastante força. É partindo desse olhar, dessa expectativa, desse desafio e dentro disso o papel consciente da nossa central que a gente quer dividir aqui algumas opiniões mais gerais no terreno da análise da conjuntura, para que se permita entre nós o máximo exercício da democracia que essa central ao longo de sua história sempre preservou. Então aqui é o palco das discussões, dos debates, das sínteses, das decisões de maioria, de minoria, ou seja, do exercício de uma central que tenta cada vez mais se afirmar como um polo alternativo de direção para a nossa classe. Eu queria, portanto, recordar do debate que foi feito anterior na nossa coordenação. Creio eu que fruto do debate anterior feito na nossa coordenação, no terreno da conjuntura, fruto desse debate, saltou, digamos assim, uma linha, uma orientação política que nos permitiu intervir, digamos assim, de coordenação a coordenação, de uma maneira acertada. Obviamente todos os nossos acertos carregam as suas debilidades, os nossos erros também. Agora, grosso modo, o debate que nós fizemos resultou, a resultante dele apontou um encaminhamento de intervenção da nossa central na conjuntura brasileira que permitiu a que hoje nós estejamos discutindo a preparação da realização da greve geral. Não é uma vitória pequena da classe trabalhadora brasileira e no devido grau também da nossa central que nós tenhamos conseguido fazer com que a nossa intervenção tenha colaborado para o êxito dessa convocatória unitária de todas as centrais sindicais brasileiras desse país, chamando a greve geral. Penso eu que a luta pela unidade de ação, a exigência da greve geral, encontrou na realidade um leito fértil da disposição de luta da classe trabalhadora brasileira que foi capaz de empurrar setores da burocracia, das diversas matizes políticas, foram derrotados pela pressão de suas categorias que estão dispostas desde antes a resistir os ataques do atual governo de plantão, porque já vinham indignadas com o desemprego e com os ataques do governo do PT, e que sentem hoje nas suas vidas a piora nas condições humanas de sobrevivência, o aumento da violência na periferia,
que vitima especialmente o nosso povo pobre, jovem e negro. Então, essa tensão, esse grau de polarização social, somada a uma ofensiva do atual governo, é a química que, na nossa opinião, fertilizou essa pressão política que fez parir a convocatória unitária da greve geral. Comprovou-se na realidade a possibilidade e a capacidade de luta da nossa classe. E de lá para cá, especialmente, o dia 8 de março, foi possivelmente o momento em que as forças da nossa classe sobre os corpos, mentes, pés e mãos da mulher trabalhadora mundial e no país expressou essa tamanha força, essa tamanha disposição de luta e derramou sobre o dia 15 a energia necessária para que a classe operária, com os seus métodos, com as suas organizações, com as suas diferenças, mas com a sua capacidade de construir a unidade de ação, pudesse realizar um dia 15 e posteriormente um dia 31 tão vitorioso, dando o lastro necessário para a gente seguir disputando e avançando na construção da greve geral. Inclusive a partir do acúmulo político da coordenação, os ajustes, debates, orientações que a gente vem construindo a partir da Secretaria Executiva Nacional, nos permitiu inclusive saber se localizar certo na construção dessa unidade. Porque construir a unidade com qualquer burocracia, seja ela de esquerda ou de direita, tendo nós a estratégia política que pelejamos tê-la, significa não ser adesista, significa não sair atendendo a qualquer chamado puro e simplesmente. Unidade pela unidade, não. Nós fomos capazes de hastear a bandeira da unidade, disputando programaticamente, apresentando a nossa pequena central com a vocação da sua força programática, disputando o caráter do 31, como acertadamente orientou a última Secretaria Executiva Nacional, porque sabemos nós que o dia 31 havia sido convocado para estar a serviço da linha Lula 2018 contra o golpe. E por aí estava a Frente Popular, a Frente Brasil Popular, estava parte da Frente Povo Sem Medo também capitulando a essa linha. E nós tivemos a ousadia de disputar o caráter desses com nossas pequenas forças, mas com ousadia, e cada um vivenciou que nós, nesse sentido, pela força da nossa classe, a classe derrotou conjunturalmente essa estratégia que segue sendo alimentada por ambos setores da esquerda brasileira, que é jogar a disposição de luta para o terreno eleitoral. Na nossa opinião, aqui para nada significa ser ufanista, para nada significa negar a polarização, para nada significa negar o grau de ataque dos governos de plantão. E diga-se de passagem, essa polarização, essa luta, como lembrou no final aqui o Herbert, nós podemos ver no conjunto da América Latina. Há uma polarização social na conjuntura, a disposição de ação da classe, a superação em certa medida da paralisia e rendição de suas direções. Apostar nisso não significa desconsiderar o poder do inimigo, mas significa nessa conjuntura acreditar cada vez mais na força da nossa classe para enfrentar os inimigos. E creio eu que a partir dessa compreensão, nós temos que nos apropriar desses 2 dias aqui e preparar daqui os homens e mulheres que vão realizar junto com o nosso povo a nossa greve geral do dia 28. E a greve geral, companheiros e companheiras, ela tem um signo que ela é essencialmente política. Nós não estamos discutindo que vai ter uma greve unitária dos metalúrgicos por um piso nacional, ou dos professores da rede pública por uma bandeira econômica que seja qualquer, ou uma bandeira específica dos desempregados na luta pelo emprego. A greve geral tem um signo acima de tudo isso. Ela tem por sua essência a capacidade
de envolver o conjunto da classe trabalhadora, do povo pobre, do bairro, de todos os setores, do trabalhador das aeronaves às minas das profundezas da nossa terra. Significa que nós entendemos que nós temos um desafio muito grande de construir, de se esforçar no nosso local de trabalho, no nosso local de moradia, na nossa frente de lazer esportiva que alguém frequente. Nós temos que discutir com o nosso amigo, com todo mundo, a preparação da greve geral. Acreditar na força da classe. É isso que vai nos permitir uma superação ainda maior sobre as burocracias. Seria mais ou menos assim: cada ativista da Comutas, um comitê embaixo, um comitê de luta contra as reformas e um comitê que se transforme verdadeiramente num comitê de base da greve geral. Essa pequena central, com a virtude política que nós temos, programática e estratégica, pode intervir sim na realidade, de maneira a assumir um papel importante no desenvolvimento dessa possibilidade de uma grande greve geral no nosso país. E creio eu que essa reunião nos dá a possibilidade e a tarefa de planejar isso, de ver qual o grau de esforço cada um de nós vamos fazer além das fronteiras da nossa categoria. Politizar na nossa cabeça o tema da greve geral, considerado aí inclusive todos os elementos limitadores culturais de maior ou menor tradição que a nossa classe trabalhadora brasileira tenha em relação à realização de uma greve geral. A força da nossa classe, mas essa dialética dos seus limites, inclusive históricos, no processo da realização de um feito dessa magnitude. Então eu creio que daqui, desta reunião, pode mais uma vez sair a orientação adequada para que nós sejamos parte, como se diz no Rio de Janeiro, parte junta e misturada do povo brasileiro que se levante em defesa da greve geral. Bom, digamos assim, apoiados nesse otimismo, nessa ousadia de tarefa, na dimensão, na parte política que nos cabe desse latifúndio, nós também vamos, nós, individualmente, e discutir com a nossa classe que nós temos que vigiar. Temos que vigiar, por quê? Porque a unidade de ação que nós estamos construindo também é a unidade com parte das pessoas que podem, no meio do caminho, trair a classe trabalhadora. E que há, nesse momento em curso, negociações da burocracia em torno das reformas. A tarefa nossa, portanto, em nome da unidade, não é esconder essa diferença, senão o oposto. É de ser os primeiros defensores da unidade de ação para a construção da greve geral, mas ao mesmo tempo de ser os primeiros que ousam discutir e alertar a classe trabalhadora, dando-lhe consciência crítica. Porque para além da reforma da Previdência, mais ainda a reforma trabalhista, há um acordo de parte das burocracias de negociá-la. Nós já lutamos junto contra o ACE. Nós já vimos de onde partiu a proposta do negociado sobre o legislado, que partiu lá do ABC, de um sindicato operário. Se fosse na igreja, no meu tempo de igreja, de olhar e vigiar, né? Então, nessa, digamos assim, nessa o Mauro está mais cristão do que eu aqui. É orai, né? Todo mundo aí, ó. Então, da dimensão desse elemento crítico, da disputa da consciência, desse alerta, na construção física, emocional nossa, embaixo, pelo êxito da greve geral, nós, digamos assim, de quebra, paralela e permanentemente, vamos afirmando a nossa central, levantando as nossas bandeiras, discutindo o nosso programa estratégico, discutindo com a classe
que a saída, o caminho é a ação direta, o combate, que essa greve pode sim derrotar as reformas e tem potencial para derrubar o governo Temer. Conversar com a nossa classe sobre essa hipótese, essa energia que está embaixo, porque como teve a paralisação, a turma está dizendo, mas tem que parar tudo. Não teve ninguém dizendo, não levei meu filho para a escola hoje por causa da greve do dia. Não teve isso. Não, mas tem que parar tudo. Tem que parar tudo. Esse é o ambiente, esse é o clima. Então discutir com a classe os rumos da sua vida a partir da luta direta. E nesse posicionamento, debater com as outras alternativas, apresentar a nossa alternativa em oposição às alternativas que tentam cortar o caminho da classe trabalhadora e sua ação para o terreno eleitoral. O PT já decidiu o seu projeto. O PT já apresentou no 2018, no meio dessa conjuntura. Há companheiros que estão apresentando agora que a necessidade é uma frente de esquerda. E tudo bem, cada um que deve. Agora, qual é a tarefa da central? Nessa conjuntura, se não é de discutir política e programaticamente com a classe trabalhadora, que não há saída no terreno eleitoral, que a cada 2 anos a gente é conduzido igual manada para o campo do inimigo, para a forma do inimigo, e a vida só piora aqui embaixo. E que é necessário colocar o debate da consciência socialista, buscar introduzir esse debate cada vez mais forte, disputar o socialismo contra o terreno eleitoral. E que na greve geral, no combate, na ação, nós temos terreno e possibilidade de fazer isso. Devemos fazer, cada um a sua medida e convicção, apresentar que a alternativa é uma revolução brasileira e que é possível que a classe trabalhadora completa 100 anos no mundo de já tê-la realizado, e que nós podemos voltar a discutir isso sim na periferia, no chão da fábrica, no metrô, no ônibus, no trem. Então assim, a ação direta contra o terreno eleitoral. Essa armação, na nossa opinião, esse lastro de compreensão político-programática que explica o surgimento e os 10 anos de vida da nossa organização, é tarefa de todos nós. Ousar defender, afirmar a estratégia socialista contra o capitalismo, que não tem saída na conciliação de classe, que está comprovado na realidade que não tem saída para a humanidade com a conciliação de classe. Então, eu creio que de minha parte, para além do que ao final no domingo nós vamos construir aqui de resolução objetiva da construção da greve geral, das tarefas, do desafio de cada um, que eu acho que muito mais agora a coordenação precisa aprovar uma resolução muito mais de atividade do que de análise de conjuntura, pela dimensão da tarefa que nos é dada agora. Para além disso, e que nós vamos tentar encontrar todos os pontos comuns possíveis para que saia uma resolução unitária de orientação da greve geral, mas caso isso não ocorra, fraternalmente vamos encarar o instrumento da democracia operária dessa central com tranquilidade, se tiver que votar esse ou aquele encaminhamento. Para além disso, eu acho fundamental que a gente aproveite momentos como esse aqui para debater o que nós pensamos, para se ouvir, para ver e reconhecer que temos nuances, que temos opiniões comuns, mas nos sentirmos, digamos assim, no ambiente mais apropriado que a esquerda brasileira produziu no último período, com todas as debilidades que temos, que nos dá a condição de fazê-lo dessa maneira. Então, aproveitar a armação da greve geral e apontar as nossas opiniões políticas, ideológicas e estratégicas, penso eu que é uma tarefa essencial das reuniões da nossa coordenação, de uma entidade que busca afirmar sua estratégia e que reúne a cada 2 meses, em média, parcela significativa da esquerda sindical brasileira, da esquerda popular,
da esquerda dos movimentos de luta contra as opressões. Então a opção de minha parte feita aqui é tentar, digamos assim, opinar sobre os elementos da conjuntura, mas da maneira mais franca possível, para que o debate possa nos ajudar mais uma vez, como nos ajudou no debate anterior, a fazer gestar a orientação correta para a realidade de polarização e de avanço da luta de classe nesse país, neste momento. Seriam essas as contribuições iniciais, creio que estou exatamente dentro dos 20 minutos aí. Obrigado pela atenção. Deixou 30 segundinhos. Vamos passar agora para o companheiro Mauro. Tem o mesmo tempo? Você só revisando a cada 5 minutos. A cada 5 minutos. Bom dia a todas e todos. Se me permitem, a mesa e vocês, eu vou falar de pé. 2 motivos já conhecidos, eu falo mais rápido. Segundo, eu prefiro, é mais fácil olhar as pessoas, senão vão dizer que eu falo muito quando falo sentado. Eu penso, ontem nós fizemos um debate na executiva, eu inclusive havia formulado, digamos, um debate muito bom, e eu acho, digamos, essa é a principal instância que nós temos dentro da nossa central entre os congressos, então é uma instância muito importante, digamos, do ponto de vista da definição política. E eu penso, inclusive, que seria possível, digamos, que a gente apresentasse mesmo um informe só, digamos, para essa reunião, porque eu penso que essa reunião, ela tem como centro, o centro dela não é debater, digamos, as diferenças que existem, as nuances que existem sobre nós, e que é salutar que existe, digamos, da vida para a nossa central. Não somos uma central monolítica, homogênea, mas, digamos, nós estamos num momento que é um momento fundamental, digamos, para a nossa central, que é uma central importante, mas minoritária, e que ela tem um desafio muito grande, que para muitos dos que estão aqui presentes é um desafio que nunca se deu. A luta de classes, digamos, que é a realização de uma greve geral no país. Olhando para o Clóvis, digamos, né, digamos, as gerações mais antigas, digamos, que já passaram por experiências, mas nós temos um desafio, digamos, de ter uma greve geral que pode ser, inclusive, superior às maiores que o movimento sindical brasileiro teve na sua história. Então, o centro dessa reunião, penso eu, é de preparar, organizar a nossa central, nossa militância, nossas entidades, né, na política de unidade de ação que é decisiva para construir a greve e para organizá-la por baixo, de tal forma, unificando todas as categorias do movimento popular, mas indo, digamos, para os trens, indo para tudo quanto é lugar, e para impedir, digamos, o risco, digamos, de que desarme, desmonte, e depois eu vou entrar, né, esse risco não está descartado, né, a greve geral. Então, eu penso que é importante, digamos, a gente fazer o debate, inclusive, digamos, precisar das diferenças que tenhamos, mas eu acho que o método que nós temos que ter coletivo aqui é tentar sair daqui no domingo com uma resolução, tentar construir uma resolução unitária. Se não for possível, obviamente, façamos aquilo que é democrático, façamos a votação e tudo mais. Então, é com esse espírito, digamos, que eu, né, sem nenhum cunho religioso na palavra espírito, né, que eu, digamos, abro a minha intervenção. Então, nós temos, né, um grande desafio, que é garantir que a greve do dia 28 se realize. Para isso, é necessário, tem acordo com a Tenagras que é necessário organizar por baixo. Nós já fomos, digamos, linha de frente na organização nas regiões, nas cidades, dos comitês, né, contra as reformas, e esse processo tem que ser impulsionado. Nós temos que organizar isso por baixo, mas, digamos, a preparação
realizar assembleias, processos, digamos, nos sindicatos, começaram a se dar, tem tido assembleias massivas em diferentes categorias, então nós temos que fazer esse processo por baixo com muita força, né? Há exemplos, digamos, eu li, estou citando esse, mas é de vários sindicatos, a do antes, a carta, porque essa carta foi entregue aqui, digamos, é um processo de mobilização por baixo feita na sua categoria exemplar, digamos, que nós temos que fazer em todas nossas, e poderia citar outras várias. Então, processo de assembleias, mas um grupo de militantes, não sei se vocês viram, há um vídeo correndo, um grupo de militantes da Central no trem do ABC, né, para São Paulo, aqueles trens cheios, lotados, os companheiros fizeram uma convocatória, digamos, para a greve geral e para os atos regionais que estão tendo de preparação da greve. Foram ovacionados dentro do trem. Então, esses são, digamos, exemplos de atividade que a realidade hoje permite, digamos, e que nós temos que fazer nas nossas categorias, mas para além das nossas categorias. E nesse terreno, nós temos que ser os campeões da unidade, né? Porque a classe, digamos, para se mover, ela necessita da unidade. E nós sabemos, nesse sentido, tem acordo com o AT, quão difícil é, digamos, fazer uma unidade, né? E construir unidades de ação ou frentes únicas de ação com setores da burocracia. Agora, esse processo, digamos, ele tem que estar combinado, porque até o dia 28 nós temos tempo. E esse, digamos, é o perigo que pode reinar, porque os inimigos não estão mortos. Hoje vocês viram pela imprensa que o Temer já tinha feito aquelas manobras de aparente recuos, que bateram e voltaram, mas hoje o Temer anuncia, digamos, dois, entre aspas, recuos em relação aos trabalhadores rurais, em relação a regras de transição, cujo objetivo, cuja finalidade é tentar jogar confusão no movimento, para tentar ir, né, desmontando o dia 28, porque a burguesia teme o dia 28, ela teme a greve geral, e para tentar, digamos, construir aliados para a negociação e para o desmonte do dia 28 dentro, né, do movimento sindical, dentro das centrais sindicais. E cá entre nós sabemos que tem vários setores aí louquinhos para negociar. Então, por isso, né, o processo de organizar por baixo, comitês, assembleias, mas não pode se limitar a isso. Nós temos que organizar atos, digamos, todo um processo de esquentamento que dificulte as manobras do governo, da burguesia, e também dificulte aquelas direções sindicais burocráticas que queiram recuar. Então nós temos que fazer um processo de atos nas regiões, de mobilizações, de pressão sobre os deputados. O Rodrigo Maia anunciou que quer votar, que vai votar a reforma trabalhista, porque eles consideram mais fácil votar a reforma trabalhista do que a Previdência. Eles têm, digamos, uma base maior para voltar a reforma trabalhista, e entre o movimento sindical, digamos, é um setor, grande parte dos setores querem negociar a reforma trabalhista. Então o Rodrigo Maia já disse que vai votar a reforma trabalhista em plenário dia 19 de abril, portanto antes da greve geral. Então é necessário todo um processo, nós temos que fazer mobilização em Brasília 19 de abril, é todo um processo para impedir a manobra, porque não está garantida a greve geral, para impedir a manobra, digamos, que possa haver de desmonte do processo. Bom, nós achamos que é uma tarefa, vou me referir a isso ao final, que a tarefa de construir um campo alternativo classista é fundamental. Deixo isso para o final. E a outra, que seja alternativa, digamos, aos dois blocos, Temer e seus aliados e as variáveis burguesas, e alternativo ao Lula, ao PT e seus aliados burgueses, né, concretizado no Lula 2018. Bom, dito isso,
eu queria, digamos, situar, né, debates que nós fizemos entre nós, inclusive de diferenças de nuances que nós tenhamos. Não penso que isso é o centro do debate, mas obviamente é parte de um debate coletivo para buscar, digamos, uma síntese unitária. Nós fizemos aqui vários debates em que se manifestaram diferenças sobre aquilo que a gente pode chamar de correlação de forças, digamos, entre as classes na sociedade. E os companheiros, né, como Atenágoras, os vários companheiros pelos quais eu tenho um profundo respeito e tal, sempre tem uma posição, digamos, de que as condições para a greve geral já estavam dadas desde o ano passado, e que se houvesse convocação da greve geral ano passado, ela sairia. Eu dentro da executiva, eu era parte, junto com outros camaradas, de que essa, digamos, condição ainda não estava dada, digamos, naquele momento. Por isso havia um debate entre nós, que nós votamos, inclusive, depois, por síntese aqui, digamos, já fizemos uma formulação híbrida. No ano passado, numa mesa que estava mesmo o Atenágoras e eu, nós fizemos uma formulação híbrida que era greve geral já, mas dentro do texto era construir a greve geral. Se é construir a greve geral, isso está bem contraditório com greve geral já. Mas era, digamos, um acordo que nós construímos e que eu considerei correto. Então, eu penso que a realidade demonstrou que o processo que se deu é de uma alteração na conjuntura e que nós fomos construindo a greve geral. O dia 8 é um exemplo fundamental disso. O dia 8 foi, do que eu me recordo da minha vida, o maior, né, se não o maior, né, não só desse século, mas pegando também durante os períodos anteriores que eu vivi, foi o maior dia 8 que eu assisti, digamos. Pelo menos em São Paulo foi assim. Imagino pelos informes que no Brasil inteiro. E ele foi um dia, digamos, que foi dando força, né, para o movimento acreditar que era possível construir a greve geral, como parte da sua preparação. O dia 15, inclusive o dia 15 teve polêmica entre nós, né, na coordenação passada, mas o dia 15 se mostrou como um dia de preparação, digamos, da greve geral, que deu sinergia, deu força para a classe trabalhadora brasileira, para mostrar para ela que era possível se unir e é possível derrotar as reformas do governo. O dia 31, também houve polêmica, não na coordenação, mas na executiva, houve uma polêmica sobre o problema da posição da central no dia 31. A resultante final de última hora foi positiva, a central interveio com força, mas houve uma polêmica, houve confusão, que gerou inclusive em várias regiões confusão, se ia para o dia 31 ou não ia para o dia 31. Então, esse processo todo, digamos, né, muito importante, em que nós, desde o ano passado, isso corretamente, a central de conjunto sempre lutou pela unidade da classe e, portanto, pela unidade, digamos, das centrais sindicais, mesmo pelega, forçando-os à unidade para poder convocar a greve geral, se mostrou fundamental, combinado com o fato de que o governo, num tema fundamental, que é a reforma da Previdência, perdeu o debate na sociedade. Então, isso criou as condições de fazer a greve geral e está colocado, digamos, essa possibilidade com muita força hoje, mas é necessário garanti-la para que não haja manobras daqueles que no ano passado, lembram o ano passado que essas condições não estavam dadas e as datas eram fragmentadas. O outro elemento da conjuntura que demonstra isso são os atos da direita, os atos do MBL e parceiros, do dia 26, que foram fracos. Comparados, digamos, com os atos que eles faziam o ano passado, digamos, demonstra que é uma alteração na conjuntura. Então, apoiado nela, apoiado nisso, é que nós podemos, né, armar a classe e podemos estar colocada a possibilidade de derrotar as reformas. E está colocada a possibilidade, abre, se o dia 28 é um dia forte, abre a possibilidade, inclusive, de Temer cair, de colocar a possibilidade de derrotar Temer. Outra coisa é se o movimento vai ter força, digamos, eu acho que a correlação de força, infelizmente, eu preferia isso, mas não permitiria, digamos, que com a queda de Temer, está colocada na ordem do dia a revolução no Brasil. Eu acho que a correlação de força,
É o que eu gostaria muito, mas eu não acho que a correlação marxista, digamos, olhe para a realidade tal qual é. Não vejo, digamos, na correlação de força essa possibilidade. Agora, está colocado, a burguesia começa a trabalhar com planos B, de colocar um governo técnico se a situação de Temer fica insustentável. Então, o plano Temer é um governo em si frágil. O que dá, digamos, o que dá força ao Temer o que dá força é a unidade da burguesia ainda em mantê-lo, porque ele é um instrumento da burguesia para aplicar as reformas contra a classe que a burguesia quer. Digamos, as instituições do regime burguês que lhe dão suporte, maioria do Congresso, e as instituições do regime, o judiciário, que lhe dão suporte. Digamos, ainda não há força no movimento para passar por cima das instituições do regime, do ponto de vista da correlação de força, de acúmulo de mobilização, de consciência das massas. Nós temos que trabalhar por isso. Mas, digamos, essa realidade não está colocada para já. Então, o governo Temer, portanto, ele não é um governo morto, ele é um governo frágil, mas ele não é um governo morto. Ele não é um governo que está agonizando. Pós o dia 15, que todos consideramos que foi um dia muito importante, pós o dia 15, o Congresso aprova a terceirização, que foi os ataques, todos concordamos, mais brutais contra a classe trabalhadora. No dia 31, outro dia importante do calendário de mobilização de preparação da greve geral, o governo sanciona como uma provocação a terceirização sem nenhum veto. Obviamente, o governo, essa situação de mudança da conjuntura se manifesta, digamos, nas instituições do regime. Então, o governo perdeu a votação da pós-graduação, da cobrança da pós-graduação. Coisa que no ano passado ele teria aprovado, digamos, naquela digamos, correlação, naquela conjuntura. Portanto, o governo, e a burguesia manobra, né? Ainda ele tem poder de manobra. E nós temos o desafio, então, nesse momento, de a central nossa tem que ser a campeã da unidade da classe. Nesse sentido, ela cresce, ela disputa, tem que ser a campeã da unidade para a gente poder fazer um grande dia de greve geral e poder abrir as condições melhores para a classe trabalhadora colocar na ordem do dia a possibilidade da reforma, das derrotas das reformas e também colocar a derrota do governo como perspectiva, como parte desse processo. Por fim, eu queria tocar o problema da alternativa. É óbvio que a burguesia, digamos, trabalha com os seus planos, o governo Temer até 2018 para fazer as reformas que a burguesia der, e uma alternativa, digamos, e alternativas burguesas, tudo jogando para o terreno eleitoral. O PT e seus aliados também trabalham com essa perspectiva, digamos, o Lula 2018, com os aliados, esse é o plano B. Se a República de Curitiba não deixar, digamos, inviabilizar eleitoralmente o Lula, o plano B, o plano A é esse, Lula 2018, o plano B é Ciro Gomes. Então, nós, obviamente, temos que combater, digamos, essas duas alternativas, no terreno da burguesia, no terreno da conciliação de classes. Então nós temos que construir um terceiro campo. Esse é um debate antigo que nós fazemos aqui. Nós temos que construir um terceiro campo, temos que construir uma alternativa classista, para intervir nas lutas, para mostrar que é necessário unir aqueles que se opuseram durante os 13 anos de governo de conciliação de classe e os ataques que o PT fez, aqueles que se opuseram, digamos, a essa política do PT e seus aliados durante os 13 anos que governaram. Também alternativas às variantes burguesas, todas que se apresentam. Então nós temos que construir, buscar unir todos esses setores que se opuseram aos 13 anos de gestão do PT, que se opõem à alternativa Lula 2018, para intervir nas lutas, mas se apresentar também como uma alternativa política. É unir os setores políticos que tiveram nisso, como o PSTU, como o PSOL, como o PCB, mas também as entidades, os movimentos sociais que fizeram lutas. Nós temos que fazer um grande movimento, apresentar um programa que possa unir esses setores e construir uma alternativa política classista para esse país, intervindo nas lutas.
denunciando, né, o papel das eleições. O problema é, as classes vão impedir as eleições, há uma correlação de força que vai impedir? Bom, isso a realidade vai dizer. Nesse momento, nem na Revolução Russa, digamos, os bolcheviques já tomando o poder, digamos, houve um processo de eleição constituinte, né? Então, eu não sei se é uma correlação de força, digamos, que cuja alternativa, porque essa alternativa de levantar só contra a saída eleitoral revolução, na minha opinião, é uma saída que fortalece Lula 2018, porque eles vão navegar na onda. Essa é a política do PT. Eles vão navegar na onda da mobilização. Eles estão chamando a greve geral, eles estão navegando na onda para se colocar como alternativa às variantes burguesas e fazer um balanço positivo dos 13 anos da política infame de conciliação de classes do PT. E nós temos que apresentar nós temos que fazer um debate com isso, separado do problema da unidade de ação, junto, mas separados, centro-fogo na unidade de ação com eles, mas apresentar uma alternativa classista, digamos, a esses dois campos. Esse é o desafio que nós temos, essa posição que nós defendemos. Obrigado.